Olá, queridos, eu sou o pastor Ailton Bezerra, pastor da Primeira Igreja Batista, em Parque Dourado, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, e também presidente da Associação Brasileira dos Apologistas Cristãos. Em parceria com o Instituto Cristão de Pesquisa, estamos aqui trazendo o programa O que a Bíblia Diz para você, para a sua família, para abençoar a igreja e o povo de Deus. Quero dizer que o programa que a Bíblia Diz pode chegar na sua igreja. Só basta você mandar uma mensagem para o Facebook, ou através do e-mail, ou ligar para nós. O nosso Facebook é O que a Bíblia Diz. E o nosso site é abibliatemresposta.com.br. O nosso televenda é 021 3650 7101, Rio de Janeiro. Nós temos vários produtos lá, alguns livros que eu escrevi, Bíblia, CD de adoração, e com isso você vai estar abençoando o nosso ministério e nos ajudando a nos manter no ar. E também, indo à sua igreja, será um prazer muito grande abençoar você, querido colega, pastor, líder, enfim, toda a igreja, todo o povo de Deus. Vamos então ao tema de hoje, que está muito especial. Foi gravado em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Vamos lá. Nós estamos na cidade de Cabo Frio com o programa O que a Bíblia Diz. Se encontra conosco a Thaís e ela fará uma pergunta ao programa. O que é fazer um voto a Deus? Thaís, voto com Deus. O que é um voto com Deus? Voto com Deus é fazer um diálogo, é ter um diálogo com Deus, onde você coloca as tuas perspectivas, teus sonhos, teus objetivos e diz: Senhor, se tu me abençoares, não é uma barganha nem uma troca. Na verdade é um compromisso entre você e o Senhor. É entender o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 6,17, quando o apóstolo Paulo diz: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Quando a gente entende isso, a gente bota um propósito com Deus, um voto com Deus. E aí eu posso me reportar à Bíblia, obviamente. Esse é o programa que a Bíblia diz. Em Gênesis capítulo 28, nós temos uma história linda de Jacó. A partir do versículo 16, ele tem um sonho, ele dorme, ele está fugindo de seu irmão Esaú, até por ter feito bobagem, e aí então ele acorda e diz, no versículo 16, e despertado Jacó do seu sono, ele disse: como temível este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Após observar e ter toda aquela experiência de ver uma escada que descia lá do céu, pegava no topo do céu e descia na terra, e viu anjos descendo e subindo, então ele fez daquele lugar, Betel, casa de Deus, a igreja, o lugar de adoração. Então ele fez um voto a Deus, disse: Senhor, se tu me abençoares na minha jornada que eu empreendo, se tu fores comigo e me guardares e me deres pão para que eu viva, de tudo eu te darei o dízimo. Isso é um voto com Deus, Thaís. Não é errado fazer um voto com Deus. É você ter uma experiência e saber que o Senhor é um Deus pessoal. É bom dizer que essa é a diferença do cristianismo, da Bíblia para as religiões. O nosso Deus, ele é pessoal. Ele pensa, ele sente e ele fala. E no programa de hoje, ele está falando com você e ele vai falar com você. Vamos agora à segunda pergunta. Vamos lá com a nossa repórter, Janaína Ricardo. A minha pergunta é: Deus é obrigado a realizar os objetivos dos votos que eu fiz? Bom, a sua pergunta: se Deus é obrigado a cumprir o nosso voto? Obviamente não. O nosso Deus, ele é soberano. 1 João 5,14, a Bíblia diz: esta é a confiança que temos para com ele. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Se é da vontade dele, ele realiza. Se o teu sonho, o teu objetivo, o teu propósito, e você pode fazer o voto que for, mas se não for a vontade de Deus, não adianta. Eu posso até aqui dar um exemplo. Talvez tenha um jovem me assistindo, tá falando assim: pô, pastor, eu fiz um voto com Deus para arrumar uma menina para casar. Meu amigo, pega os princípios da Bíblia. Você é crente em Jesus? A Bíblia fala em 2 Coríntios 6,14: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, que comunhão entre a luz e as trevas, que comunhão entre Cristo e o maligno. Então, se você faz um voto a Deus e vai procurar alguém que não tem comunhão com o Senhor, você logo terá problema. Então Deus, ele nunca será e nunca foi obrigado a cumprir voto de ninguém. Na verdade, essa heresia, ela entrou na igreja brasileira através de um livro em que um cidadão defendia uma experiência que ele teve. Ele diz que estava na sala orando
E de repente Jesus apareceu para ele, literalmente. E aí então ele conversava com Jesus. E de repente apareceu um demônio em forma de macaco. E aí o demônio não deixava ele ouvir Jesus, Jesus também não ouvia ele. E então Jesus não fazia nada. E ele olhou, eu não estou entendendo, Jesus não faz nada. E ele falou, demônio, eu te repreendo, em nome de Jesus. E o demônio saiu. Ele falou, Senhor, eu não entendi nada. E o Senhor falou para ele, bom, é isso mesmo, eu não posso fazer nada se você não determinar. E aí criaram a heresia do determinismo. Quer dizer, você que vota com Deus, determina. Não adianta andar descalço, deixar a barba crescer, o cabelo crescer, ou deixar de comer. Isso não é voto, isso é protesto. Deus não é obrigado a realizar nada, a não ser a sua santa e gloriosa vontade. Bom, eu tenho certeza que essa resposta te abençoou e que você possa, e eu juntos, cumprir João 17,3. Esta é a vontade de Deus, que conheçamos a Ele como único Deus e verdadeiro. Campanha nacional do programa O que a Bíblia diz. Eu tenho aqui em minhas mãos a Bíblia Apologética, de R$ 129 por R$ 65. É isso mesmo, de R$ 129 por R$ 65, na cor preta. Eu tenho aqui também uma outra cor, um azul e um prata, muito lindo, um azul e um prata. Você pode adquirir essa Bíblia de R$ 129 por R$ 75. Dois preços nós temos, na cor preta, R$ 65, na cor azul com prata, R$ 75. Você pode, então, adquirir a Bíblia Apologética através do nosso telefone, 3650-7101. 3650-7101, não esquecendo, Rio de Janeiro. Coloque aí o 021 na frente e você entrará em contato conosco. A Bíblia Apologética é uma das melhores traduções. É a tradução revisada fiel dos textos receptos. Ela tem as 95 teses de Lutero, ela tem os concílios da igreja, ela tem um mini léxico, que vem o texto grego, a transliteração ao lado e o versículo, a base bíblica do lado. Também você tem a introdutória, conteúdo teológico, autoria, data, conteúdo histórico e o comentário apologético em cada livro. Ao adquirir a Bíblia Apologética, você mantém o nosso programa no ar e faz parte da campanha nacional do programa O que a Bíblia diz. Acesse agora o nosso site www.bibliatemresposta.com.br ou nosso Facebook, O que diz a Bíblia. E fazendo assim, você faz parte da maior campanha do programa O que a Bíblia diz. E você também pode mandar um e-mail para mim, um e-mail pessoal, pr.ailtonbezerra@gmail.com, ou então liga aí para esse número que está aparecendo no seu televisor, 021 3650 7101. Aqui não é só o televenda não, você pode também falar, eu quero receber o programa, que a Bíblia diz aqui na minha igreja, na minha cidade, e nós vamos até aí. Vamos agora à terceira pergunta, vamos lá. Gostaria de perguntar se o voto pode mudar o rumo da nossa vida. O que a Bíblia diz? O voto pode mudar o rumo da nossa vida? Obviamente. Desde que você cumpra aquilo que você se propôs a fazer para com o Senhor, teu Deus. Tem um exemplo drástico na Bíblia, até estranho, que é o caso de Jefté. Em Juízes capítulo 11, Jefté, a Bíblia diz que ele vai fazer um voto com Deus. Se ele tivesse vitória sobre um povo, aquele primeiro que passasse pelaquela porta, ele sacrificaria o Senhor. E quem passou? A filha dele. Mudou drasticamente. Porém, como já citamos aqui no início do programa, nós temos Jacó, que fez um voto com Deus, dizendo que se Deus fosse com ele, se o abençoasse, ele de tudo daria o dízimo. A Bíblia diz que Jacó foi muito abençoado. Inclusive, depois que passou no Val de Jaboque, em Gênesis capítulo 33, a vida dele então mudou de Jacó, que quer dizer usurpador, suplantador, ele passou a ser soldado de Deus, Israel de Deus. Então, se você quiser fazer um voto agora com Deus, entre você e ele. Por quê? Eclesiastes 5 diz para quando a gente votar, não fazer voto de tolo, aquilo que eu não vou cumprir. Eu não mando de Deus, eu não tenho domínio de existência, de circunstâncias e de tempo. Então, o meu voto é condicionado pela vontade eterna de Deus. Mas o voto pode se mudar a sua vida, porque Daniel 1:8 diz a Bíblia, que Daniel ele determinou não se contaminar, porque ele tinha um voto, uma aliança, um pacto com Deus de Israel. Então, pense nisso e seja ricamente abençoado.
mais outro produto que você pode adquirir e abençoar o programa que a Bíblia diz e ser abençoado. O livro Os Atos de Jesus, com 13 episódios conflitantes que Jesus viveu. E a partir daí, nós extraímos 56 lições da sabedoria de Cristo para um viver diário. Este livro é um livraço, vale a pena você adquirir. Ligue agora para nós, 021 3650 7101, 021 3650 7101 e leve os atos de Jesus para o seu dia a dia. Bom, queridos, nós estamos chegando ao fim do nosso programa e eu quero ler o texto de Eclesiastes, capítulo 5. Olha o que diz o texto sagrado: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor que não votes do que votes e não cumpras. Queridos, acredito que essa palavra é a melhor resposta para mim e para você. Façamos um voto com Deus, mas não um voto de tolo. Não vamos tentar barganhar com Deus como muitos estão fazendo. Não vamos tentar pensar que podemos manipular Deus, que não podemos. Ele é soberano, como disse o próprio rei Davi em 1 Crônicas 29, no versículo 3. Senhor, porque eu te amo, eu te dou ouro, prata, particulares que tenho, eu te dou, por amor. Eu quero orar por você e que você não se sinta culpado por algum voto de tolo que você terá feito, em nome de Jesus. Pai, abençoa a vida de cada telespectador e que cada um, ó Deus, entenda que nada pode determinar sobre a tua vontade, que a tua vontade é boa, a tua vontade é perfeita, a tua vontade é agradável e a tua vontade faz toda a diferença na nossa vida. Então, em nome de Jesus, que tu venha, ó Deus, derramar a tua graça e ter misericórdia deste ou desta que fez um voto de tolo e que ele possa agora tomar posse de 1 João 3,20. Se o teu coração te condena, Deus é maior que o teu coração e conhece todas as coisas. Que Deus te abençoe. Olho para as minhas faltas, reconheço o meu pecado, mas ainda assim não desisto do meu Deus. Sei que sou fraco e de barro, e as acusações vão sempre existir, mas ainda assim não desisto do meu Deus. Recebi seu Espírito Santo, que me faz ir além dessa terra. Ele me leva às profundezas eternas do coração de Deus. Deus tem